Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 17 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Procurai, portanto, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas vos serão dadas de acréscimo. Lucas 12, 31. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. Provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens. Allan Kardec, no livro Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec. Meta do dia: se alguém tem alguma queixa contra você, usa da humildade e procure corrigir o erro. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à humildade na construção da paz. Amado Mestre Jesus, que nesta manhã e no decorrer de todo o dia possamos estar ligados a Ti. Que consigamos, Jesus, construir um ambiente propício à paz em nosso íntimo, trabalhando em nossos corações a fraternidade, a bondade, a benevolência. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, hoje é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, se você está passando por grandes dificuldades, vitimados pelos vícios da droga, do álcool, do cigarro, que tal fazer o tratamento espiritual? Anda deprimido? Já pensou em suicídio? Está com dificuldades de ler, de fazer prece? Anda triste? Vamos fazer o tratamento espiritual? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no finalzinho da Avenida Brasil. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Mateus, capítulo 9, versículo 12. Perante os caídos. Tão fácil relegar ao infortúnio os nossos irmãos caídos. Muitos passam por aqueles que foram acidentados em terríveis enganos e nada encontram a fim de oferecer-lhes senão frases como estas: eu bem disse, avisei muito. No entanto, por trás da queda de nosso amigo menos feliz, estão as lutas da resistência que só a justiça divina pode medir. Esse foi impelido à delinquência e faz-se conhecido agora por uma ficha no cadastro policial. Mas, até que se lhe consumasse a ruína, quanto abandono e quanta penúria terá arrastado na existência, talvez desde os mais recuados dias da infância. Aquele se arrojou aos precipícios da revolta e do desânimo, abraçando o delírio da embriaguez. Contudo, até que tombasse no descrédito de si mesmo. Quantos dias e quantas noites de aflição terá atravessado
a estorcegar-se sob o guante da tentação para não cair. Aquela entrou pelas vias da insensatez e acomodou-se no poço de infelicidade que cavou para si própria. Todavia, enquanto os espinheiros de necessidade e perturbação ter-se-á ferido, até que a loucura se lhe instalasse no cérebro atormentado. Aquele outro desertou de tarefas e compromissos em cuja execução empenhara a vitória da própria alma e resvalou para experiências menos dignas, comprometendo os fundamentos da própria vida. No entanto, quantas tribulações terá aguentado e quantas lágrimas vertido, até que a razão se lhe entenebrecesse, abrindo caminho à irresponsabilidade e à demência. Diante dos companheiros apontados à censura, jamais condenes. Pensa nas trilhas de provação e tristeza que perlustraram até que os pés se lhes esmorecessem, vacilantes na jornada difícil. Reflete nas correntes de fogo invisível que lhes terão requeimado a mente, até que cedessem às compulsões terríveis das trevas. Então, e só então, sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem e realizar unicamente o bem, compreendendo, por fim, a amorosa afirmação de Jesus: eu não vim à Terra para curar os sãos. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, setembro de 1969, e também nos livros Instrumentos do Tempo, da editora GEEM, capítulo Perante os Caídos, e Alma e Oração, da editora Pensamento, capítulo 42. Meus amigos, que mensagem linda, né? Esta de Emmanuel, trazendo aí para nós como que nós estamos nos portando diante dos caídos. E nós que dizemos tanto de boca cheia que nós somos cristãos, e como que está sendo esse nosso comprometimento com aquelas pessoas que estão vacilantes ao nosso lado. E não vamos já partir para os que estão caídos. Como Emmanuel fala aqui, houve muitas lutas íntimas do ser antes de cair. E quantas vezes nós queremos fechar as portas para não receber esses irmãos? Quantas vezes nós estamos negligenciando o acolhimento? Estudando o livro Driblando a Dor, do Luiz Sérgio, esse livro aqui, né? Driblando a Dor, em alguns momentos do livro, os orientadores que estão ensinando o Luiz Sérgio nos trabalhos, eles afirmam que quando a criança, o jovem, se entra na droga, muitas coisas aconteceram antes para que ele chegasse a esse ponto. E às vezes, como eles relatam em um detalhe, em determinado momento, muitas vezes os pais deixaram de ser o herói e a heroína
dos seus filhos. E aí pode ter sido nesse instante que houve a chave que ligou este irmão a esse mundo sombrio. Então, quantos amigos nossos, pessoas que conhecemos, que hoje estão em situações muito difíceis? E por que que nós não conseguimos perceber que esses irmãos estavam caindo? Às vezes nós estamos tão preocupados ali no dia a dia com o nosso trabalho e que às vezes até a gente também está com grandes aflições, e aí a gente acaba não percebendo que o colega de trabalho ou um irmão nosso, de nosso ambiente familiar, está caindo. Ou não está percebendo que o marido está também caindo, passando por aflições, ou a esposa. E aí a gente vai deixando passar. E de repente vem a notícia de que a pessoa se entregou às dificuldades do caminho. Então, meus amigos, busquemos, como diz o Emmanuel aqui no finalzinho da mensagem, busquemos pensar no bem. Não esse bem que está em voga aí, que o pessoal fica divulgando, muita gente divulgando, que não é um bem, né? Pensar no bem, o bem que o Cristo veio nos ensinar. Falar nesse bem. Procurar viver o bem. Porque não adianta a gente querer dar uma de moralista e ficar dando lição de moral nas pessoas, porque aí não é ser cristão. Aí é querer decorar um texto do Evangelho e ficar divulgando, gritando aquele texto do Evangelho para humilhar as pessoas. Aí não é ser cristão. Ser cristão é acolhimento, é acolher as pessoas, é ampará-las. E é isso que nós temos que buscar a cada dia. Porque nós somos aprendizes do Evangelho. Quantas quedas nós tivemos outrora e hoje ainda a gente faz cada escorregadia aí que é envergonhar, é uma escorregadia vergonhosa que a gente faz. E aí depois a gente quer gritar a todos os cantos, humilhando a pessoa, dando uma de moralista. Isso é afrontar o Evangelho de Jesus. Então, quando a gente pensa no bem, fala no bem, procura o bem e tenta o máximo possível realizar somente o bem, aí nós vamos começar a compreender que Jesus disse que não veio à Terra para curar os sãos, e sim para curar os doentes. Muito bem, meus amigos. Então vamos no dia de hoje buscar, lembrando aqui da agenda da reforma íntima, né? Prece rogando a Deus o estímulo à humildade na construção da paz. Então, que a gente consiga, de fato, durante esse dia, construir essa meta nossa e o hábito da prece. Vamos fazer prece? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, que esses ensinamentos, ora, aprendidos por nós, saibamos colocá-lo em nossa vida, deixando-o circular em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Dê-nos, Senhor, as condições de amar mais, de servir mais, de amparar mais. Olhe, Jesus, por todos aqueles irmãos que estão tristes, que estão desiludidos da vida, que o seu amor os envolva nesta manhã. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.